Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro. Você está aqui em mais um vídeo do Pregai. E a nossa proposta hoje é mostrar para vocês como que a gente montaria um sermão do zero. Não é o primeiro vídeo dessa natureza que a gente está fazendo. Hoje o nosso texto é Mateus capítulo 15, sugestão da nossa aluna aí, Vitória. E a gente vai abraçar essa proposta para mostrar para vocês uma maneira simples, correta de se montar um esqueleto, um esboço de um sermão em um texto bíblico, tá bom? Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deve ter algum botão aqui embaixo. Caso você realmente goste desse vídeo, deixa a curtida, deixa um comentário e siga acompanhando a gente, tá bom? O segundo aviso é dizer que todas essas ferramentas, todos esses princípios que eu estou usando nesse vídeo, nós ensinamos no nosso curso de pregação expositiva, que é o nosso curso principal aqui do Pregai. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição do vídeo. Você pode se inscrever quando você quiser, tá bom? As aulas já estão no portal, o curso já está montado, já está pronto. Se inscreveu, recebeu acesso no e-mail, já pode começar a devorar as aulas. Não importa se é de madrugada, se é final de semana, se é feriado, o curso já está lá pronto. Basta entrar e começar a absorver o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso, eu acho que agora vocês estão vendo aqui esse bloco de notas. E esse aqui é o texto que a gente vai utilizar, tá? Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, que é a passagem que ficou conhecida como a passagem da mulher cananeia, ou a mulher cirofenícia. Era uma mulher que tinha um problema, uma filha endemoniada, vê que Jesus, ouve falar que Jesus está na cidade, vai até ele, clama, suplica, se humilha, e no final da história ela é até elogiada por Jesus e o demônio, então, se retira da sua filha, tá bom? Esse aqui é o texto, essa é a porção de texto. Obviamente, eu já dei uma olhada na minha Bíblia, então, assim, já começando aqui, né? Trabalhinho que todo pregador precisa fazer é uma pesquisa. Eu já pesquisei na minha Bíblia de estudo, já pesquisei um comentário bíblico na internet, já analisei o texto de Marcos, se não me falha a memória, Marcos 7:24, que fala sobre essa mesma passagem, né? Então é bom você comparar versões do mesmo texto em evangelhos diferentes, no caso dos evangelhos, né? No Antigo Testamento também dá para fazer isso, acho que com o livro de Reis e livro de Crônicas, eles, né, às vezes são dois livros diferentes que falam da mesma passagem. Então já dei uma olhada, já comparei e, obviamente, aquilo que eu sei acerca do texto, aquilo que eu já ouvi acerca do texto. Então, minha Bíblia de estudo, um comentário bíblico, a comparação com o texto de Marcos e a minha bagagem pessoal foi o que eu utilizei para poder montar o sermão dessa pregação. Então, vamos lá. A primeira grande lição, organização. Todo sermão, e até o cachorro se animou agora, todo sermão precisa ser organizado, todo sermão precisa ter uma boa divisão, tá? E a divisão que eu ensino para os alunos é uma divisão bem básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem nada mais básico do que isso, tá bom? Pode parecer bobo, mas existem muitas pessoas que sabem de tudo que eu vou falar aqui. O cara já sabe, eu não vou trazer nada de novo. Só que o cara não consegue organizar os pensamentos. Então essa divisão ela é boa por causa disso, porque te ajuda a organizar os seus pensamentos. Então como é que eu iria fazer a minha introdução? Como é que eu iria começar essa pregação? Né? Eu ia reforçar o início da história, que é uma história com um começo trágico, tá? Por que que eu faço isso, pessoal? E por que que eu gosto de pregar em cima de histórias? Histórias que têm início, meio e fim. Porque
no final eu consigo fazer uma comparação entre o início e o fim. E aí eu reforço muito, né, o começo da história, justamente para lá no final o contraste ficar bem visível. Então eu iria começar ressaltando, né, essa questão do dia mal, da dificuldade, da notícia ruim, da morte, da porta fechada, da dor, do choro, que era o que aquela mulher estava vivendo com a sua filha lá endemoniada dentro de casa. Ia começar traçando pintando esse cenário, vamos dizer assim, né? Depois eu iria fazer um breve comparativo dentro do capítulo 15 de Mateus, porque eu dei uma olhada no capítulo, né? Eu estou pregando em Mateus 15, 21 ou 28. Mas eu olhei o capítulo. E no capítulo 15, você tem no começo os fariseus, você tem as multidões, no final você tem as multidões. Então é um capítulo onde Jesus ele está sempre cercado de muita gente. Ele está rodeado de muitas pessoas. E aí no miolo do capítulo, né, no meio do capítulo, vem essa passagem falando de uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, grega. E aí eu faria esse comparativo aqui, ó, coletividade e individualidade, falaria um pouquinho disso, e eu ia salpicar, eu gosto dessa ideia de salpicar, porque a introdução não é o lugar para você colocar aplicações, não, a introdução é a introdução. Só que é bom você salpicar um pouquinho de aplicação justamente para você capturar a atenção do teu público. Quando você coloca um pouquinho de aplicação, o teu público ele tende a, né, te dar mais ouvido, te dar mais atenção. É apenas uma ferramenta para que você comece já com a atenção do público. E eu iria salpicar exatamente isso, né? Buscar a Deus na coletividade é bom, mas existem momentos, situações onde nós precisamos buscá-lo na individualidade. Eu iria, basicamente aqui, pessoal, tudo isso que eu estou aqui, ó, selecionando, é para dizer que eu iria trabalhar essa temática da coletividade e da individualidade, até porque ela está presente em Mateus capítulo 15. Se você ler o capítulo inteiro, vai ver multidão, e no meio essa mulher, tá bom? Beleza, essa seria a minha introdução. Agora eu estou aqui no meu desenvolvimento, tá? Uma coisa que é interessante é lembrar que essa mulher, ela chama Jesus, ó, de filho de Davi. E quando você conhece os evangelhos, você vê que cada evangelista tinha uma missão específica. Marcos, ele retrata Jesus, por exemplo, como servo sofredor. Lucas retrata Jesus como o homem perfeito, a humanidade perfeita de Cristo. João retrata Jesus como sendo o Filho de Deus. E Mateus? Mateus retrata Jesus como sendo o rei legítimo de Israel. E quando essa mulher usa o título de filho de Davi, ela está apontando para a realeza de Cristo que nem mesmo os próprios judeus foram capazes de perceber. Né? Lembrando que essa mulher ela é grega, cirofenícia, cananeia, ela não é do povo de Israel. Ela reconhece o senhorio, a soberania e a realeza de Cristo, quando ela chama Jesus por esse título de filho de Davi. Ela, que não fazia parte do povo da aliança, tem um discernimento maior acerca de Cristo do que o próprio povo da aliança. Ao decorrer do texto, a gente vê que Jesus primeiro se cala diante daquela mulher e depois ele dá uma resposta dura, né? Não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí eu iria trabalhar um pouco sobre essa temática aqui, ó, o Deus que frustra expectativas, que não age do jeito que nós pensamos que ele deve agir, né? Quebrar um pouco essa concepção de Jesus hoje em dia que as pessoas pintam como se fosse um ursinho carinhoso, como se fosse um gênio da lâmpada. Não, sabe? Ele é soberano. Essa questão que Deus não rejeita a oração, Deus não resiste, não sei o quê. Pelo amor de Deus, vocês estão falando de Deus ou de um homem? Ele é soberano. Ele responde quem ele quer responder e ele não responde quem ele não quiser responder. Ele faz o milagre que ele quiser fazer e ele não faz o milagre que ele não quer fazer. Então, falaria um pouquinho desse Deus que às vezes frustra as nossas primeiras expectativas ou as nossas expectativas, digamos assim,
no caso dessa mulher, porque nós já conhecemos o final da história. E aí e tudo isso para desembocar aqui, ó, a reação da mulher. Porque essa palavrinha aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu trago da minha bagagem, né? Eu já identifico isso nos textos. O não, ele tem o poder de mostrar o que está dentro do nosso coração. Quando você está com alguma pessoa e a pessoa só fala sim, 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 tudo maravilhoso. Quando ela te falar um não, aí você vai botar para fora quem realmente você é. Você vai deixar, né, sair o que realmente está dentro de você. Tem muita gente que é assim, enquanto você diz sim, 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 você é o cara. No dia que você fala não, você já não presta mais. Então, o não, ele tem esse poder de colocar para fora o que realmente está dentro de nós. E eu usaria isso, obviamente, para dar uma confrontada na igreja, no sentido de, caramba, se Jesus te falasse não hoje, qual seria a tua reação? Murmuraria, reclamaria, blasfemaria, ou faria o que essa mulher fez? Continuaria adorando, que ela fala que ela se prostrou, adorou, reconheceu sim, Senhor, ou seja, ela manteve o conceito inicial dela. Se no começo Jesus era filho de Davi, aqui, mesmo depois de dar uma pancada nela, ela continua chamando ele de Senhor, ela continua reconhecendo o senhorio de Cristo. Do início ao fim, o conceito que aquela mulher tinha de Cristo não mudou. E aí eu ia usar isso, né, para trazer uma reflexão para a igreja, para trazer uma aplicação, né, de que, obviamente, é óbvio, nós não podemos, né, mudar conforme as circunstâncias, nós precisamos ter sempre uma atitude de fé, de adoração, que Jesus pode sim dizer não, mas às vezes ele diz não para ver o que realmente está dentro do nosso coração, às vezes ele fecha uma porta para ver se realmente continuaremos adorando. A história de Jó fala sobre isso, obviamente, muitas outras. Então, usaria isso. E aí, pessoal, estou dando bem na teoria, né? Na prática, na pregação, não é chato igual a aula, não. E aí, meu clímax estaria aqui, né? Estaria no milagre. Por quê? Porque esse milagre de Cristo, de expulsar o demônio, né, daquela menina, e de certa forma trazê-la de volta à vida, porque já não era mais ela estava possessa. Então, o milagre de Cristo aponta para a soberania sobre todas as circunstâncias, inclusive a morte, que é a pior das circunstâncias. A ressurreição física daquela menina, ainda que ela não estivesse morta, pessoal, mas eu digo, já não era mais ela, apontava para uma ressurreição bem maior. A libertação daquela menina apontava para uma libertação bem maior. A cura daquela menina apontava para uma cura bem maior. Não era uma coisa pontual, mas era definitiva. Não era local, era universal. Obviamente eu estou falando o quê? Da obra redentora de Cristo no Calvário. Existe um provérbio, acho que chinês, que diz assim: o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Porque os milagres de Cristo são exatamente isso. Os milagres de Jesus são como esse sábio que aponta para a lua. Só que muitas das vezes eu e você, tolos, olhamos para o dedo, para o milagre. Só que o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre aponta para algo muito maior. E é isso que me interessa. É reconhecer que Jesus ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a matéria, ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre as circunstâncias, ele tem poder sobre a morte, inclusive. E é isso que esse milagre está apontando, sobre a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Eu posso pegar aquele texto de Filipenses, onde Paulo fala que Deus lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Eu posso pegar outros textos paulinos que afirmam a soberania de Cristo. Eu posso pegar Colossenses, eu posso pegar Efésios. Existem diversos textos que afirmam isso, mas eu vou pegar esse milagre, essa libertação que Jesus opera naquela menina e vou fazer um link direto com a obra dele na cruz do Calvário. E vou começar a explorar esses paralelos. E se você estudar, tem muita coisa, entendeu? Vou fazer um link direto com isso. A minha conclusão estaria aqui, ó. Primeira coisa que eu ia concluir: personagens improváveis. Uma mulher cananeia.
Com tantos homens judeus naqueles dias, Jesus Cristo elogia a fé de uma mulher cananeia. E a Bíblia é cheia de personagens improváveis. Eu falaria um pouco sobre isso. O leque da graça aberto, os gentios fariam e fazem parte hoje da salvação, porque Jesus Cristo elogia aquela mulher dizendo: tua fé, grande é a tua fé. Então aquela mulher tinha fé e ela não era do povo de Deus, né? Ela não era hebreia, não era judia, digamos assim. Então aquilo ali apontava também, essa história aponta que o leque da salvação, tudo bem, já existiam textos lá do tempo de Isaías, sabe, 25, que apontavam que o leque da salvação seria aberto aos gentios, ponto. Mas esse texto também fala sobre isso, entendeu? De que hoje eu e você que estamos aqui, somos brasileiros, estamos nas Américas, fazemos parte da salvação de Deus. Por quê? Porque o leque foi aberto. Porque na obra redentora de Jesus já não há mais separação, judeu, grego, bárbaro, cita, não existe mais essa separação. E eu faria, no final, a minha comparação entre aquele início e aquele final, né? A dor contrastando com a alegria, o silêncio de Jesus contrastando com os elogios de Jesus e a morte contrastando com a vida. Filho, daqui a pouco o papai vai... Então, faria exatamente esse trabalhinho de comparação. Obviamente, obviamente a mensagem dessa comparação seria fazer as pessoas acreditarem que é possível que mesmo que a história delas esteja em um momento ruim, é possível que o desfecho seja de alegria, tá bom? Esse seria mais ou menos o meu esboço para esse sermão. Eu vou, obviamente, pessoal, as coisas mudam. Eu iria pregar esse sermão uma vez, depois que eu pregasse ele de novo, alguma coisa poderia mudar. Se eu pegasse algum livro, eu tenho alguns livros aqui que falam sobre os evangelhos, eu poderia achar algum detalhe, sei lá, que valesse a pena ser mencionado. Vocês que estão vendo esse vídeo, talvez saibam de alguma coisa que eu não sei e que, poxa, Júlio, você podia adicionar isso. É claro, pessoal, cada pregador é um pregador, cada pregador é uma história. Muita coisa pode mudar. Isso aqui é apenas uma base de organização de ideias para que você consiga pegar um texto em cima daquela perícope, né, em cima daquela seção, estabelecer as tuas ideias organizadamente, hierarquicamente, porque existem ideias que são mais importantes do que outras, e levar uma pregação lógica, organizada, progressiva, gradativa, do início ao fim, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu esbocinho que eu montei aqui e vou mandar para todo mundo que está na lista de estudos do Pregai. Se você ainda não está na lista, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você se inscrever. Vai ter algum lugar aqui também o nosso Instagram, você segue lá no Instagram, vale muito a pena. E é isso. Breve a gente vem com outros vídeos, tá bom? Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro e um grande abraço.